Todos nós amamos o Corinthians e todos nós queremos o bem do Corinthians. Então vai ter paciência, porque essas coisas são assim. Só que nós temos a responsabilidade de cumprir o estatuto. E a Lei Geral do Esporte penaliza quem souber de alguma irregularidade e não tomar providências. E aqueles que representam contra esse ou aquele membro do conselho ou da diretoria estão fazendo com base nisso. Nada é feito fora do estatuto, ninguém descumpre o estatuto. E nossa obrigação como presidente do conselho é tomar as providências e fazer os processos andarem. Ninguém tem lado lá, a gente está cumprindo o que o estatuto determina. Presidente, se o senhor puder até detalhar quais são os próximos passos agora do processo também, e se você tem alguma previsão também da votação, por favor. Então, o próximo passo é seguir a pauta. Já foi superado 2 itens da pauta, o próximo passo é a palavra da Comissão de Ética, a defesa do presidente ou do representante legal dele, do seu advogado, e a votação propriamente dita da destituição ou não do cargo. Obviamente, ela é temporária até uma deliberação da Assembleia Geral, se isso for deliberado no plenário. Presidente, como o senhor recebeu aí as acusações de ditador por parte do presidente Augusto Melo? Tudo que aconteceu na sessão vai estar na ata. Então, assim, tinha 300 conselheiros, a própria defesa dele. Então, assim, eu lamento profundamente a fala dele. A gente percebe, pelo pouco que eu pude ver aqui, que ele estava emocionado, talvez transtornado com o resultado, que talvez ele não esperasse. Mas, enfim, eu lamento. Eu prefiro nem responder, porque, assim, democraticamente a gente fez todo um trabalho, todo mundo que acompanhou sabe que foi dado todo o direito de defesa. A própria Justiça já falou sobre isso no processo. Então, assim, eu só tenho a lamentar a postura dele como presidente do Corinthians. Porque parece que o motivo de grande discordância por parte do Augusto, e a gente viu até vídeos que vazaram da reunião, foi o fato da votação ter sido por aclamação num primeiro momento. Queria que o senhor explicasse o porquê dessa decisão e depois o porquê também da mudança de fazer o voto secreto. Então, o regimento interno do Conselho Deliberativo, que é parte do nosso estatuto, ele prevê no artigo 13º que essa votação pode ser por aclamação. E assim foi deliberado. Eu tive a tranquilidade de verificar que o voto sim para a continuidade do processo, ele foi manifestado com muito mais ênfase do que o voto não. Como houve dúvida, o presidente perdeu a cabeça na hora lá, em cima da mesa do Conselho, eu suspendi a reunião, resolvi refazer a votação para não ficar nenhuma, justamente ao contrário do que eu fui acusado de ser ditador. Eu, para mostrar que eu sou bastante democrático, eu refiz a votação, fiz uma votação secreta para que todos pudessem se manifestar de uma forma tranquila, sem nenhum tipo de intimidação. E a confirmação de que eu tinha visto o resultado correto, que a votação secreta deu o resultado favorável à continuidade da reunião. Então, assim, eu fui democrático, eu só refiz para ser democrático, para não criar nenhum tipo de macro, para não ficar o si, mas ele fez, exatamente para ele não falar o que ele falou. Então, as críticas até de quem talvez esteja contra o senhor, de que, sei lá, durante 16 anos da renovação e transparência não havia fiscalização que tinha na gestão do Augusto. Como o senhor responde a essas críticas? São pessoas que provavelmente não acompanharam a nossa postura dentro do Conselho Deliberativo. É óbvio que hoje, como presidente do Conselho, a gente tem mais destaque. Então tem muita gente na rede social, uns que são robôs, a gente sabe disso. Tem um inquérito contra a milícia digital que está apurando muita coisa, então a gente sabe. E tem outras pessoas que são jovens, não acompanharam. Eu, desde 95, sempre fui uma pessoa independente e sempre fui oposição a algumas gestões. Não sou contra as pessoas, mas contra os modelos de gestão. Eu sempre estive fiscalizando. Eu fiscalizei a gestão do Roberto, fui um dos autores do pedido de impedimento. Na gestão do Andrés, nós votamos contra as contas deles. Eu entrei contra ele no Conselho Deliberativo, perdi. Fui à Justiça, só que tinha que pagar a ação e eu não podia pagar do meu bolso. Então, se as pessoas se pudessem ler mais, se informar melhor, elas iam ver que eu sempre estive do mesmo lado, ou seja, defendendo o Corinthians e me insurgindo contra coisas que eu achava errado. E eu, como presidente do Conselho, não posso fazer diferente daquilo que eu sempre preguei, que o Conselho pudesse ser um órgão fiscalizador e cumprisse seu papel e cumprisse especialmente o estatuto, que eu sempre reclamei que as outras pessoas não cumpriam. Então eu estou cumprindo o estatuto, eu não tenho lado, eu sou imparcial, eu tenho que defender o Corinthians, não as pessoas, nem atacar nem defender, eu tenho que defender a instituição e fazer o Conselho funcionar, que é o que eu tenho feito. Vocês mesmos da imprensa sempre reclamaram e atacaram o Conselho Deliberativo, que muitas vezes não fazia seu papel. E hoje eu tenho feito, e às vezes tenho sido criticado, porque eu faço. É muito injusto isso. É muito injusto, porque muitas vezes eu fiz nos programas de vocês, nas rádios, nas TVs,
e criticava aqueles que estavam no meu lugar antigamente e não faziam sua obrigação. E hoje eu faço e sou criticado, mas faz parte da democracia. Paciência. Quem sai na chuva sai para se molhar. Presidente, deve ter uma relação próxima. Datas, por favor, a partir de agora. Desculpa, eu Datas, não consigo ouvir duas perguntas ao mesmo tempo. Não consegui esse dom ainda. Perdão, datas a partir de agora. Eu fico deliberado no plenário e até por uma questão de justiça. Eu conversei com a defesa do presidente. Atendi um pedido deles, que ele não pode, o advogado do presidente não pode estar presente na próxima semana, daqui a uma semana. Então, assim, ficou deliberado que antes de uma semana não vai ser remarcada a continuidade da reunião. Então, a data não está deliberada, eu vou deliberar no momento oportuno. Romeu, de alguma forma você teme pela sua integridade com as falas do Augusto e com o que aconteceu de Sim, certeza que sim. Eu já tenho tido muitas ameaças, tem inquérito apurando, minhas filhas têm sentido gesto de muita violência. Recentemente foi ameaçada uma filha minha, inclusive que ia buscar ela na escola. Eu sinto sim, não só a minha segurança, da minha família, de vários conselheiros, inclusive um hoje foi agredido lá fora. Isso é muito preocupante. Eu acho que a polícia tem que tomar providência, o Ministério Público especialmente tem que tomar providência. Isso não pode ficar assim, precisa acabar com isso no futebol. As pessoas não podem ser intimidadas, sofrer agressão, sofrer violência por conta de questões políticas internas. Isso precisa acabar, isso é uma vergonha. Onde nós vamos chegar com isso? Por que no basquete não tem isso, no vôlei não tem isso? Precisa acabar com isso. O futebol vai acabar se isso continuar. É inadmissível o que está acontecendo. Presidente, existia uma relação muito próxima no início do mandato entre você e o Augusto. O quanto impactou esta relação a questão do Fred Luz e Álvares Marçal? Não teve nenhum problema. A questão do Fred Luz e Álvares Marçal eu sempre fui muito mal interpretado. Eu sempre falei que, por questão jurídica, o Corinthians não poderia, e nenhum clube deve ter um CEO como pessoa jurídica. CEO é pessoa física e não jurídica, até porque a responsabilização criminal não recai sobre a pessoa jurídica, é só isso. Eu nunca fui contra o Corinthians ter um CEO pessoa física, eu sempre fui contra qualquer organização de futebol ter um CEO pessoa jurídica. Além de tudo, a pessoa jurídica é sempre favorável à SAF, e eu era contra isso. Ok, pessoal? Um grande abraço para vocês, obrigado, hein?